E hoje eu quero falar a respeito de demora de Deus, da demora de Deus. Hoje o meu coração, ele realmente se inclinou sobre essa questão. Como lidar, como você e eu, como nós podemos lidar com a demora de Deus, a demora de Deus na resposta? Como que nós podemos lidar com a demora de Deus em nos responder? É uma pergunta, é um dilema, é uma realidade, é uma situação que muitos de nós vivemos. Se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar os personagens da Bíblia, os homens a quem nós admiramos e nós olhamos, que foram homens que enfrentaram também o mesmo dilema, a mesma situação. E pensando em falar nisso, quando o meu coração ele se inclinou para isso, eu lembrei desse texto do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 4, que o profeta Isaías, ele faz uma afirmação, e a afirmação que ele faz aqui nesse texto, eu acho ela maravilhosa, eu acho uma afirmação de uma força, de um poder incrível, grande mesmo. O nosso amigo, o profeta Isaías, ele fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e com os ouvidos ninguém percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Olha que oração que este homem faz diante de Deus. E aí ele faz uma afirmação: um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Em toda a antiguidade, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que é igual ao Senhor, além de ti. Um Deus como tu és, Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu não sei você, mas quando eu li esse texto, eu confesso para você que eu já li esse texto muitas vezes. Nós gostamos de ler a Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia, e eu estou lendo a Bíblia, estou lendo o profeta Ezequiel por esses dias, e fora outras vezes, outras passagens, mas lendo um livro mesmo da Bíblia, eu estou lendo o profeta Ezequiel, e eu passei por Isaías recentemente, mas quando eu olho para esse texto aqui, eu fico pensando, meus irmãos, minhas irmãs, que esse texto, ele deve habitar a nossa alma. A verdade que está escrito aqui, ela deve habitar o nosso coração, e ela deve permear a nossa mente, os nossos pensamentos, de tal forma que esta informação que o profeta Isaías nos traz, isso deveria servir como norte para o nosso relacionamento com Deus. Isso deveria ser uma base para a minha vida diante do altar de Deus, a minha vida na sociedade que eu faço parte, tudo que eu sou, tudo que tenho em relação a Deus e tudo que sou em relação a mim mesmo, isso deveria fazer parte de algo que norteasse a minha vida mesmo. Porque como está descrito aqui, que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que trabalha em nosso favor. A afirmação que ele faz aqui é uma afirmação que, quando eu me deparo com ela, ela me conforta, é uma afirmação que ela é consoladora de verdade. Lidar com Deus, que é o Deus a quem eu sirvo, é o Deus a quem eu dirijo as minhas orações, é um Deus que, na verdade, este Deus é um Deus que trabalha por mim, é um Deus que trabalha por você. Portanto, isso deveria ser algo que teria realmente que nos fortalecer a cada dia que nós lemos a respeito desse Deus inigualável, desse Deus que é o Deus do impossível que nós cantamos aqui, que é o Deus criador de todos os céus, de toda a terra, é o Deus que nos criou, esse Deus que você olha para a natureza e vê a natureza, e tem coisas que você vê na natureza que você fala: poxa, isso só pode ter o desenho, isso só pode ter a ordem, isso só pode ter a criação de um Deus que é todo poderoso. Esse Deus inigualável é o Deus que trabalha por mim e por você. E de verdade, eu gosto muito do que eu ouvi recentemente. Eu não me lembro de quem eu ouvi, mas recentemente eu ouvi uma frase, eu ouvi alguém dizendo que o nosso Deus, ele não é simplesmente o melhor Deus, que o nosso Deus, ele não é melhor do que um Deus qualquer, não. Deus, ele é único.
O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Paulo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que criou Adão e Eva, que formou Adão do pó da terra, Ele é único. Ainda que alguém diga existir outros deuses, não, mas o nosso Deus, Ele é único. Ele é o único que pode ser Deus reconhecido como Deus de verdade. Então, essa afirmação, essa leitura que eu me deparo, isso deveria servir como algo que nos conforta. Mas por outro lado também, Isaías diz outra coisa aqui nesse texto. Isaías diz que não apenas o conhecimento que eu devo ter, e eu tenho nesta afirmação que ele faz, de que Deus é o Deus que trabalha para mim, e trabalha para você, porque você espera nele, no caso, Isaías ele diz exatamente isso. Ele fala o seguinte: realmente, o conhecimento desse Deus, o conhecimento desse Senhor poderoso, Ele é o conhecimento, ou um conhecimento que deve gerar dentro de nós força, deve gerar dentro de nós alegria, deve gerar dentro de nós algo que conforta e nos consola. Só que ele diz também que eu preciso entender que o Deus, que é esse Deus do impossível, o Deus tão grande, é o Deus que nós esperamos nele. Então é uma outra coisa que ele fala: Deus trabalha por mim, mas ele diz o seguinte: Deus trabalha por aqueles, ou por aquele que nele espera. E quando a gente lê isso aqui então, o versículo todo, nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. A gente precisa responder então uma pergunta: como eu e você, a gente pode se manter ou nos manter pacientes diante da sensação de que Deus está demorando a agir? Como que nós podemos fazer? E aí eu pergunto, quem nunca lidou com isso? Quem nunca de nós tivemos que lidar com esse sentimento? Principalmente nossa geração, a geração de hoje, a geração deste século. E quando eu falo a geração de hoje, eu digo pensando na geração onde tudo que nós pretendemos, onde tudo que nós sonhamos, onde tudo que nós desejamos, a tecnologia pode nos oferecer, está praticamente tudo pronto em nossas mãos. E hoje em dia então, quando a gente pensa em demora, parece até uma blasfêmia diante de tudo que nós temos diante de nós, tudo que a indústria está nos oferecendo, tudo que está pronto. Então é exatamente por isso que eu digo que em nossos dias, essa questão, essa arte de esperar em Deus, parece que é muito mais difícil para a nossa geração. Então hoje, na verdade, o que acontece é que eu e você, como fazemos parte dessa geração, onde a tecnologia, onde todo mundo nos oferece coisas prontas, às vezes esperar parece uma blasfêmia contra toda essa verdade e contra todo este caminho de possibilidade. E quando eu olho para isso, eu fico pensando que os limites da paciência humana, eles são curtos demais. Os nossos limites, eles são extremamente curtos. Mas o que eu não deveria esquecer, que o ser humano não deveria esquecer de forma alguma, ou que nós não poderíamos deixar de saber, é que o nosso Deus, Ele é um Deus que nunca falha. Que o nosso Deus, Ele é um Deus que nunca erra. Eu me lembro de uma canção antiga do Renascer Praise, onde a letra diz assim, que Deus nunca chega atrasado. Ele nunca se atrasa, a hora dele é perfeita, o momento dele agir é o momento certo. Agora, eu e você, a sensação ou as sensações que nós temos é que realmente Deus ele se atrasou. Quantas vezes nós achamos que Deus se atrasou? Porque nós estamos esperando, porque nós estamos aguardando, e a nossa espera, ela é sempre angustiosa, porque nós sempre estamos desejando alguma coisa. Alguém disse que esperar faz parte da vida dos homens. A arte de esperar é uma arte que faz parte de todos. Todos nós esperamos alguma coisa. Todos nós, em grandes ou pequenos momentos, ou em todos os momentos da nossa vida, nós estamos esperando alguma coisa. Nós estamos esperando para ser atendida numa fila, nós estamos esperando ganhar um presente no dia do aniversário. Uma criança fica almejando o dia de chegar o Natal para que seu papai e sua mamãe dê a ele o presente que ele foi prometido por conta do pedido que ele fez. Ou seja, nós sempre estamos esperando alguma coisa. E sendo assim, a verdade então que a gente sempre está esperando, quando nós temos essa sensação de que Deus está demorando,
E aí eu poderia dizer aqui, como eu coloquei no título da mensagem, como lidar com a demora, com a resposta demorada de Deus, ou com a demora da resposta de Deus. E é lógico que isso é um pensamento nosso, humano, porque Deus não demora em responder nunca, sempre Deus responde, mas a gente não entende a resposta de Deus. Mas por ser isso verdade, eu só consigo pensar uma coisa, que Deus, na verdade, o nosso Deus, esse Deus, como diz o profeta Isaías, que é um Deus que desde a antiguidade ninguém viu, os olhos não viram, os ouvidos não perceberam, ninguém mesmo, esse Deus que trabalha, não existe um Deus como Ele, que trabalha por nós, que cuida de nós, que se revela a nós, só que trabalha por aquele, ou por aquele que espera Deus, é isso que ele diz, trabalha por nós, mas quem são esses nós, esse nós que eu estou dizendo? São aqueles que esperam por Deus. Então, sendo isso uma realidade, eu fico imaginando que essa demora de Deus, ela tem motivos de existir. Essa demora de Deus, ela tem motivos para acontecer na nossa vida, porque Deus tem algo a nos ensinar. E pensando nesse texto do profeta Isaías, eu me lembrei de um outro texto, só que esse texto já é no Novo Testamento. Esse texto já é um texto que está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 6. Eu me lembrei dessa passagem do Evangelho, onde Deus narra, por meio de João, Deus nos traz, melhor dizendo, a informação. João nos traz uma informação que Mateus e Marcos também traz essa informação sob um ponto de vista diferente, onde Deus nos mostra que os discípulos de Jesus, eles vivenciaram um momento, e lógico que eles tiveram outros momentos vivenciados por essa questão, mas eles vivenciaram neste momento que eu vou ler, um momento onde Deus, por meio de Cristo, demorou ir até eles. E o texto no capítulo 6, no verso 16, é aquela passagem onde Jesus anda sobre o mar. O evangelista João, ele diz assim, que ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, eles passaram para o outro lado. Eles estavam rumando a Cafarnaum, era onde era o quartel-general de Jesus, onde Jesus habitou e morou. Já se fazia escuro, diz João, e Jesus ainda não viera ter com eles. E João diz que o mar começava a empolar-se, ou seja, o mar começou a ficar agitado. Ficou agitado por conta do vento rijo que soprava contra ele. E quando eles navegaram cerca de uns 25 e 30 estádios, mais ou menos, eis que de repente eles viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, eles ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. E no verso 22, diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado, ou que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um barco, um pequeno barco, um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo os discípulos, no caso estes, partido a sós. E aí eu fiquei pensando, então quais são as lições que a gente deve aprender com a demora de Deus na resposta, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente clama e quando a gente tem um desejo no coração? Quais são as lições que Jesus e que a palavra de Deus e o próprio Deus nos ensina? Olhando para esse texto aqui, eu vejo que Jesus, ele nos ensina a lidar com a demora de Deus, da resposta de Deus em nos responder, no caso, Deus não nos respondendo, Deus demorando em responder, quando eu e você precisamos. Esse é o grande detalhe que Jesus está nos ensinando aqui. O texto nos ensina a acreditar que a liberdade de Deus agir não significa, sob a hipótese alguma, absolutamente um esquecimento de Deus ao nosso respeito. Eu vou repetir. A primeira lição que eu tenho que aprender com a demora na resposta de Deus é que a liberdade, eu preciso acreditar que a liberdade que Deus tem para agir sobre nós e em nós e na humanidade, a liberdade que Deus tem para agir não significa, em hipótese alguma, uma forma de Deus nos esquecer. A grande realidade é que quando Deus se atrasa, e aí você vai dizer, pastor, mas você falou que Deus não se atrasa. Eu estou dizendo no nosso conceito, para você entender o que eu vou ensinar hoje.
Conceitualmente, quando Deus se atrasa, eu estou falando de sensações humanas, eu estou falando de sensações que são minhas sensações, que são minhas impressões, porque Deus ele nunca se atrasa. Mas quando Deus se atrasa, eu quero que você raciocine deste modo, com essa forma de pensar, nossa forma humana de pensar. Quando Deus atrasa, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus está desejoso para ensinar que Ele é livre para agir em nossos problemas, Ele é livre para agir em nossas vidas. E quando eu falo dessa liberdade, eu me refiro exatamente a isso, que Deus ele não está interessado, ou Deus ele não está limitado, Deus não está condicionado em agir somente do jeito que eu acho que Ele tem que agir. Deus ele não está limitado, Deus ele não está aprisionado numa caixinha, onde na verdade eu, com a minha oração, com a minha sugestão, com a minha forma de enxergar o problema, eu chego diante de Deus e digo para Deus: Deus, faça assim e faça assado, vá por ali, não ande ali. Não, Deus não está, Deus está livre, Deus ele tem liberdade para agir. O texto no verso 22, que eu li, que foi o último versículo, diz exatamente isso. No dia seguinte, a multidão que tinha sido ali guardada por Jesus, cuidada por Jesus, que ouviram Jesus, eles viram aquela multiplicação de pães e peixes, aquela multidão que estava indo até Jesus, eles voltaram lá onde Jesus atendeu a cada um deles, aquela grande multidão, e o texto diz que eles perceberam que Jesus tinha ficado sozinho desse lado da margem. Por que ele tinha ficado sozinho? Porque na verdade só tinha um pequeno barco, um barquinho, que os discípulos de Jesus haviam deixado para Jesus, para que Jesus fosse até eles. Eles disseram, Jesus disse assim, vão à minha frente, e Jesus foi no monte a orar, e Jesus passou a madrugada orando. Só que os discípulos deixaram um barquinho, porque humanamente falando, ninguém seria na verdade tão maluco de atravessar ali aquele mar, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, era um lago grande, com uma extensão grande, então precisaria de um barco para atravessar, tanto que tinha tempestades, tinham ventos rijos contra aquele lago, por isso que era chamado de mar da Galileia, porque ele tinha ondas, ele era um lago com uma característica de mar. Eles precisavam de um barco, e aí eles viram só um barquinho. Então Jesus disse o seguinte: eu vou até vocês. E os discípulos, como ser humano, como eu e você, eles estão aguardando Jesus. Os discípulos estão esperando Jesus, e o verso 17 do Evangelho de João nos diz assim, João escreve que estava escuro, estava ficando escuro, estava escurecendo, ou seja, o dia foi terminando, a noite foi caindo, foi chegando, e João fala, e Jesus ainda não tinha vindo ter com ele. João viveu essa experiência, por isso que ele fala, Jesus ainda não tinha vindo ter com ele, porque João estava no barco também. O verso 19, quando você olha o texto, diz assim que eles viram Jesus, num determinado momento, andando sobre as águas, ao encontro deles, e eles ficaram cheios de pavor. Marcos e Mateus, eles citam na passagem, por isso que eu falei de um ângulo diferente de visão, eles dão um detalhe a mais, eles dizem, melhor dizendo, que eles gritaram, que os discípulos gritaram, é um fantasma, quando viram Jesus andando sobre as águas, e é nesse ponto que eu me refiro à liberdade que Deus tem para agir na minha vida e na tua vida, e a liberdade que Deus tem para agir em nós, e como Ele vai agir, da maneira que Ele vai agir, não é o jeito que eu penso. Os discípulos deixaram um barquinho para Jesus, eles esperavam logicamente que Jesus fosse até eles por meio deste barquinho, só que Deus, a pessoa de Deus, em Jesus, Ele nos revelou quem é Deus, o Deus encarnado. Ele ora no monte, Ele está orando no monte, e de repente Ele olha os seus discípulos no mar, o mar se empolando, os ventos ficando rijos, os ventos ficando fortes, então Jesus vai ao encontro deles, só que Jesus vai navegando, Ele vai caminhando sobre as águas. E o que eu preciso entender, o que eu preciso crer, que Deus vai atender a gente, o que você precisa crer, que Deus vai te atender, mesmo não sendo da maneira que você planejou, mesmo não sendo da forma condicionada que nós temos dentro da nossa cabeça. Deus vai fazer assim, Deus vai fazer dessa forma. A liberdade, e é isso que diz aqui nesse verso 22,
A liberdade dele agir, é isso que me mostra aqui esse verso. A liberdade de Cristo nessa ação não denotava e não demonstrava e não demonstrou o mesmo esquecimento de Deus. O fato de Deus não agir como nós pensamos que Ele deva agir, não significa esquecimento. O texto diz assim que a noite estava chegando, e de repente na nossa vida a noite está chegando. De repente você que está me ouvindo aqui hoje pregar, você vai dizer: pastor, a noite está chegando. Outros vão dizer assim: pastor, a noite já chegou, escureceu. Pastor, as ondas estão ficando grandes, só que ainda eu não estou vendo um barquinho de Jesus vir à minha direção. Eu não estou vendo esse barquinho vir à nossa direção, mas eu preciso crer, você precisa crer, em nome do Senhor Jesus, que se Ele não vier com o barquinho da maneira que você planejou, Ele é poderoso para vir até nós andando sobre as águas. Essa é a liberdade. O grande problema é que quando existe na nossa mente essa posição, esse sentimento que Deus demorou, que Deus está demorando, e a gente tem uma tendência enorme de pensar isso condicionando a Deus, a maneira de Deus agir. Mas eu preciso descansar na liberdade de Deus agir. O que eu preciso entender, que na demora de Deus, uma das lições a lidar com essa demora na resposta de Deus, é que Ele tem liberdade para agir da maneira que Ele quer. Eu preciso também aqui, com base nesse texto, acreditar que a aparente demora de Deus, ela só existe para produzir em nós esperança. A aparente demora de Deus, ela existe para produzir no teu coração e no meu coração esperança. Alguém disse que a espera, ela deve acontecer na certeza da esperança. A espera deve acontecer na certeza da esperança. E a esperança que eu me refiro aqui, a esperança que Deus Ele quer nos ensinar, é muito mais do que uma confissão de palavras, é muito mais de uma confissão de palavras positivas. A lição que Deus nos deseja ensinar é que mesmo em meio à escuridão, mesmo com a nuvem apagando o brilho do sol e chegando a lua trazendo a noite e a escuridão, mesmo diante dos ventos da vida, eu preciso acreditar que Deus, Ele está comigo e que Ele vai fazer algo ao meu favor, Ele vai me socorrer, porque Ele disse que estaria comigo, estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos, e Deus não mente. A lição que Ele deseja ensinar, quando nós achamos e temos essas impressões de que Deus está demorando, é que mesmo em meio à escuridão, eu posso esperar, e esperar contra a esperança. Essa é a espera. Espera não é só confissão positivas de palavras, é esperar contra a esperança. Aí você diz: pastor, mas que maluquice é essa? Esperar contra a esperança é exatamente isso que eu estou dizendo a você. É aquilo que Abraão nos ensina, é aquilo que Paulo nos traz quando ele faz uma menção a Abraão, quando no texto de Romanos capítulo 4, no verso 18, ele diz assim, que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Em outras palavras, o que Paulo está escrevendo, que Abraão creu numa situação desesperadora, que Abraão acreditou numa situação contraditória, que Abraão acreditou num momento que não dava para ninguém do lado de fora acreditar. Era ele que tinha promessa, Deus tinha prometido a ele, só que ele permaneceu firme na promessa. A grande verdade é que o tempo de esperar Deus agir, ou o tempo que nós achamos e temos impressões da demora de Deus, é uma forma de Deus nos fazer amadurecer na fé. Esse tempo de espera, eu entendo que é um tempo onde Deus está nos ensinando a ser maduros, é um caminho, é uma estrada rumo à maturidade. Se Ele é Deus, nós não cantamos, Ele vai fazer alguma coisa? Não, aliás, nós cantamos assim, né? Se Deus fizer, Ele é Deus,
Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se uma porta se abrir, Ele é Deus. Se esta porta que eu tinha uma expectativa de ser aberta, ela estiver fechada, Ele é Deus. Ou seja, mas isso não é só uma canção na boca, isso se torna algo maduro, esperar em Deus e ter que conviver com essa demora. E lembre-se, meus irmãos, que eu estou dizendo demora, atraso, no nosso modo de enxergar, a nossa forma de ver. Mas se ainda assim, Deus olhando para nós e vendo no nosso coração esse sentimento de que nós achamos que Ele está demorando, o que Deus está fazendo é nos ensinando a viver e esperar e entender o caminho da maturidade. O reverendo Caio Fábio tem uma frase que eu anotei dele, que ele fala assim: esperança que tem hora marcada não é esperança. Esperança com hora marcada não é esperança. Ele diz o seguinte: esperança com hora marcada é a lógica do encontro. Aquilo que eu espero, que eu tenho certeza que vai acontecer, mas por via humana, por uma certeza humana que realmente vai acontecer, isso não é esperança. Porque Deus, Ele só pode nos ensinar quando a vida tem cara de atraso. Deus só pode nos ensinar quando a única certeza que a gente tem no coração, a única impressão na alma que eu tenho, ou as impressões na alma que eu tenho, é que Deus está demorando. Não é isso que João diz? João diz isso no verso 17 desse capítulo. Entrando num barco, atravessaram em direção a Cafarnaum. Enquanto isso o tempo estava escurecendo, o sol já tinha ido embora, e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Eu acho lindo aqui, é que João, o apóstolo, João, filho de Zebedeu, ele escreve isso, essa história, ele narra isso para a gente, quando ele já era um velho, quando ele já era alguém experiente. João, quando ele escreve esse evangelho, ele já era uma pessoa que tinha uma certa idade, que carregava uma maturidade, que com certeza, eu não tenho dúvida alguma, que ele vivenciou momentos de muita escuridão, falta de luz. Ele vivenciou momentos de muito mar revolto, de muitas ondas fortes, muitos ventos rígidos. Só que agora ele sabia que todos esses momentos até ele escrever este evangelho, ele sabia que Deus nunca tinha deixado ele de lado. Quando eu olho para isso, então, eu fico pensando que a esperança que Deus deseja suscitar na minha alma e na tua alma, em nossa alma, é a esperança que nos fará crer que mesmo que Ele demore, mesmo que Deus Ele se atrase em nosso conceito, em nossas impressões na alma, mesmo que a escuridão ela tome conta de nossa alma, mesmo que o mar ele fique empolado, mesmo assim, a gente tem a certeza que Jesus Ele virá. A dificuldade vai acontecer, mas Jesus virá. Ele vai nos ensinar, não apenas dizer, mas Jesus vai nos ensinar a crer que Ele virá. É como está escrito aqui: Ele ainda não chegou, Ele virá. E uma outra coisa que eu preciso entender, primeiro, essa liberdade de Deus agir. Segundo, essa capacidade que Deus tem de produzir no nosso coração esperança, e o desejo que Ele tem de produzir no nosso coração esperança. E para lidar com essa demora na resposta de Deus, por último, eu preciso aprender a me entregar. Nós precisamos nos entregar à pedagogia divina e saber que a entrega nossa a essa pedagogia é o melhor a se fazer. Se curvar diante da pedagogia de Deus é o melhor a se fazer. Alguém disse também que na espera em Deus sempre existirão frutos a colher. Na espera em Deus sempre existirão frutos para que eu e você a gente possa colher, para que a gente possa aprender e a gente possa gozar desses frutos. Porque a pedagogia, quando eu olho para um texto como esse, a pedagogia de Deus tem essa intenção. A pedagogia de Deus tem a intenção de nos fazer extrair o melhor que Deus tem para nos oferecer. O ensinamento de Jesus, o ensinamento de Deus,
tem esta intenção de nos ensinar a entender e a compreender que nós podemos ter acesso ao melhor que Deus tem a nos oferecer. Não é isso que Isaías disse no texto que nós lemos no início, Isaías 64, verso 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse Deus que Isaías ele faz essa citação é o Jesus encarnado que viveu com os discípulos e que caminhou com esses discípulos num período de em torno de 3 anos, que ensinou tantas lições de vida para esses caras. Esse João só está escrevendo este evangelho, nós só temos acesso a isso porque um dia João andou, João tocou, como ele diz na sua carta, lá no seu livro de 1ª ou 2ª João, não me lembro exatamente agora qual é a carta, se é a 1ª ou na 2ª, mas que ele fala que nós vimos, nós apalpamos, nós o tocamos. Esse Jesus, esse Deus que Isaías fala, é esse Jesus encarnado que ensinou tantas coisas boas aos discípulos, para que eu e você possamos aprender, porque nós também somos discípulos de Jesus. Entregar-se a essa pedagogia, entregar-se ao ensinamento de Jesus, nós aprendemos que o tempo é dele, o tempo é dele, a hora é dele, a maneira de agir é dele, o momento oportuno dele agir é dele. Entregar-se a essa pedagogia deve nos fazer entender de uma vez por todas que qualquer sensação de medo tem que ser superada com a seguinte frase: ele ainda não chegou. Olha que interessante, João diz, ele ainda não chegou. Por isso que eu disse que talvez se João ele escrevesse logo depois do que ele viveu aquilo, talvez ele não escreveria assim. Marcos não escreve assim, Mateus não escreve assim, mas João diz assim: ele ainda, o sol estava indo embora, a noite estava chegando, a noite estava escura, e nós esperávamos Jesus vir no barquinho ao nosso encontro. Jesus não veio ao nosso encontro, mas ele diz, ele ainda não chegou. Nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, ele transita na dimensão da eternidade. Nosso Deus, ele transita nessa dimensão. Não existe atraso para Deus. Deus não se atrasa nunca. Olha o que Pedro escreve. Pedro estava no barco também, Pedro estava nesse barquinho. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 8, ele diz assim, que Deus, ele em outras palavras, diz que ele sempre chega na hora certa, no momento certo. É aquilo que a Bispa Sônia cantou e ensinou e escreveu para a gente. A hora dele é perfeita, a hora dele é certa, ele não se atrasa nunca, ele nunca chega atrasado. Pedro fala assim: há todavia uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja o nome de Jesus. Para Deus, passado, presente e futuro é uma coisa só. Tudo é um presente diante de Deus, tudo é presente diante dele. Não existe algo como é para mim e você. Nós estamos num tempo, ele está fora do tempo. Para Deus não existe tempo. Passado, presente e futuro é uma coisa só, é uma coisa única. E certamente eu e você, nós precisamos então aprender, confiarmos nessa pedagogia de Deus, nisso que Deus tem a nos ensinar. E aí eu concluo, e a minha conclusão hoje é dizer para você algo que você pode talvez me dizer. Eu pensando, você pode dizer assim para mim: pastor, tudo isso que você pregou nessa noite, tudo isso que você está falando, eu na verdade estou vivendo essa sensação de que Deus está demorando muito a me responder. Existe uma demora em Deus responder às minhas orações. Eu tenho orado. É uma mãe que talvez ore pela conversão do filho e parece que aquele ditado, quanto mais se ora, mais problemas aparecem. Num ditado mais popular, na boca dos populares, diz assim que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Talvez é uma mulher que ore pela conversão do seu esposo e nada está acontecendo. Ou alguém que está vivendo na escuridão da noite, na escuridão da alma, mas na escuridão da sua vida. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você nunca deve dizer que ele não veio, ele não virá. Você tem que dizer: ele ainda não veio, ele ainda não chegou. Quando a gente olha para a Bíblia, gente,
a gente vai descobrir, e eu coloquei aqui, eu cito só quatro coisas aqui, 4 exemplos, melhor dizendo, mas as grandes falhas e os grandes erros dos homens do passado, muitos em muitas ocasiões, aconteceram e têm relação exatamente com a demora de Deus, do jeito que Deus iria agir na cabeça deles. O primeiro exemplo é Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, e quando a mulher, ela abriu um diálogo com a serpente, e nesse diálogo, o Satanás, a serpente, ela quis dizer a Eva, ela disse a Eva, melhor dizendo, e a Adão, porque depois isso foi reproduzido para Adão, que Deus era um Deus mesquinho, que Deus era um Deus que na verdade não desejava que eles fossem iguais a Ele. Não, Deus é mesquinho, Deus é egoísta, Deus não quer que vocês comam do fruto, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E eu não vejo problema nenhum conhecer o bem e o mal, o único problema é que quando eles conheceram o bem e o mal, eles só se inclinaram para o mal. E outra coisa que ele disse também, vocês serão igual a Deus. E isso na verdade iria acontecer. Isso iria acontecer, mas no tempo de Deus e não no tempo de Eva, não no tempo de Adão. Aliás, você pode dizer, pastor, mas o que você está dizendo? Isso iria acontecer, isso é a vontade de Deus, que eles fossem iguais a Deus. Quando João escreve a sua carta em 1 João no capítulo 3, eu já citei esse texto algumas vezes aqui, eu não me lembro se foi no domingo ou se foi na outra vez que eu preguei no domingo aqui, já que na terça passada o pastor Ivaldo estava aqui com vocês. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eva antecipou, cortou caminho, é um atalho. E esse truque de Satanás, ele tentou fazer com Jesus. Para que você vai sofrer? Para que você vai sofrer? Me adore que eu te dou todos os reinos do mundo. Era um atalho, e Deus, Ele não quer, Deus não deseja que eu e você, quando a gente tem essa sensação, essa impressão de demora de Deus, a gente corte atalhos. Deus não deseja isso. Quando Deus nos ensina, através da sua pedagogia, Deus está nos ensinando, Deus está querendo nos ensinar que Ele tem um momento, a hora dEle agir, a forma dEle agir, o jeito dEle agir. Um outro exemplo é Abraão e Sara. Abraão e Sara também, eles não souberam esperar o filho da promessa. O que eles fizeram? Eles deram um jeitinho. Sara falou, eu sou velha, você está velho, não vai acontecer aquilo que Deus prometeu para você. Deu Agar a ela e criou toda uma dificuldade, porque eles não souberam esperar, tentaram cortar atalho. Um terceiro exemplo, os israelitas, quando eles estavam no deserto, quando Moisés ele vai ao monte Sinai, e a Bíblia Sagrada fala que ele ficou por 40 dias, e aí eles começaram, desculpe a expressão, mas infernizar a vida do nosso amigo Arão. Arão, olha, Moisés morreu, Moisés não vai voltar nunca mais, Moisés ele morreu, ele não vai vir até nós, nos faça um Deus, para que a gente possa adorar. E aí que fizeram um bezerro de ouro, que foi um grande problema que eles causaram. Por quê? Porque na verdade não souberam esperar. E um outro exemplo, quando Saul, ele sacrificou no lugar de Samuel, quando ele tinha que esperar, ele esperou 7 dias, Samuel se atrasou, ele resolveu sacrificar. Ou seja, eu preciso aprender a lidar com a demora de Deus em responder. Eu preciso entender de verdade que a demora de Deus não significa em absoluto que Deus, na verdade, Ele vai se esquecer de mim, de você, o que Ele se esqueceu. Eu preciso aprender que a demora de Deus em nos responder é porque Deus está gerando dentro de mim, de você, esperança. E eu preciso aprender que a demora de Deus e na demora do Senhor em nos responder, a melhor coisa é nos entregar a pedagogia dessa demora de Deus, para a gente poder tomar todo o proveito que essa demora quer nos ensinar. Eu preciso aprender essa lição, que a resposta de Deus virá. Eu preciso aprender essa lição em nome do Senhor Jesus e dizer, já está escuro, a minha alma escureceu, o vento está soprando contra a minha vida, eu estou esperando Jesus um barquinho, eu olho e não vejo o barquinho, não avisto o barquinho, mas você tem que dizer como João, ele ainda não chegou, ele chegará em nome de Jesus.
E o último verso, para a gente terminar, que eu gosto muito do Salmo 131, eu não marquei o verso primeiro, mas ele fala assim que ele não se preocupava com grandes coisas, com coisas grandiosas, mas a partir do verso 2, a partir da parte B, eu gosto que ele diz, ele fala assim, como criança desmamada, ou seja, como uma criança na sua tenra idade, ela se aquieta nos braços da sua mamãe, ela se sente aconchegada, ela se sente guardada, ela se sente amada, ela se sente ali sendo acalorada por uma mamãe que ama. Ele diz assim, como essa criança, a minha alma é para comigo, porque eu sinto também dentro da minha alma esse mesmo cuidado quando eu estou diante da tua presença. E aí, no verso 3, o salmista fala aquilo que Isaías disse lá no começo: nunca se viu em toda a antiguidade um Deus como o nosso Deus, ninguém percebeu com os ouvidos, ninguém viu com os olhos, ninguém percebeu um Deus como esse Deus, que trabalha para aquele que nele espera. E aí quando ele fala isso, ele termina assim: espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. É isso que nós precisamos aprender, eu e você, esperarmos em Deus, esperarmos no Senhor. Pastor, ele está demorando demais, mas espera de verdade, que eu sei que ele vai agir no momento certo, na hora certa.